Olá, boa tarde, meus amores. Hoje a nossa correção vai ser através do vídeo, tá? Porque ontem no aplicativo nós tivemos vários contratempos, tá? Então vamos começar a nossa correção. Vamos corrigir a primeira questão, que dizia assim: o direito é algo garantido à sociedade e foi legalmente aprovado em 1988, garantindo assim diversos direitos aos brasileiros. Sobre esses direitos, pode-se entender que a alternativa incorreta é: A. Utilizar serviços públicos variados. B. Agir livremente prejudicando as pessoas. C. Participar das decisões políticas. D. Contar com a existência de leis claras e iguais para todos. Ou seja, a gente ia marcar a opção incorreta, que seria, no caso, a letra B. Agir livremente prejudicando as pessoas. Nós não devemos prejudicar as pessoas. Segunda questão. Surgiu com o intuito de garantir os direitos das crianças, pessoas com menos de 12 anos e adolescentes, pessoas entre 12 e 18 anos. Estamos falando exatamente de A. Estatuto do Adolescente. B. Estatuto do Idoso. C. Estatuto da Criança e do Adolescente. D. Estatuto dos Animais. Já que estamos falando de crianças, né? E também pessoas de 12 a 18, a opção correta é a letra C. Terceira questão. Dentre os direitos garantidos pelo ECA, podemos destacar com atenção: A. O de ter uma família. B. Estudar somente quando quiser. C. O de realizar trabalhos forçados. D. Viver sempre isolado da sociedade. Já que estamos falando do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a opção correta aqui é a letra A. O direito a ter uma família. Quarta questão. Ser cidadão não significa apenas ter direitos. Há vários deveres que todos precisam cumprir para que a sociedade funcione corretamente. Dentre os deveres citados a seguir, um não condiz. A. Preservar o meio ambiente no seu cotidiano. B. Respeitar outras pessoas, suas diferenças. C. Pagar impostos. D. Perseguir as pessoas por terem crenças religiosas e políticas. A opção correta seria a letra D. Quinta questão. Leia a tirinha atentamente. De acordo com o que é apresentado nessa tirinha, pode-se entender que, na tirinha estava dizendo assim: quando crescer, não vou ler o jornal, nem me importar com questões complexas e nem votar. Assim, posso alegar que o governo não tem legitimidade para me representar. Então, quando tudo for por água abaixo, eu posso dizer que o sistema não funciona e justificar a minha falta de colaboração. Uma forma engenhosa de só se preocupar conosco. É bem mais divertido pôr a culpa nos problemas do que tentar resolvê-los, né? Essa era a tirinha. Vamos para as opções. Letra A. O tigre Haroldo concorda com a opinião de Calvin. B. Calvin costuma resolver os problemas. C. Calvin se exclui de cumprimentos e seus deveres. Ou D. Calvin age o tempo todo com o dom de cidadão. A letra correta seria a letra C. Questão 6, né? Com a mesma tirinha. Ainda com base na tirinha do Calvin, redobre a sua atenção no segundo quadrinho. O termo legitimidade foi empregado pelos personagens para expressar que A. O governo não age com princípios justos. B. Todos os políticos são legítimos. C. Que o governo age de acordo com a lei. Ou D. O governo atua com bastante caráter, né? Essa opção a gente tem que analisar bem, né? Para poder ter algumas questões semelhantes. No caso, né, a opção correta seria a letra A. O governo não age com princípios justos. Sétima questão. Analise a obra do artista Beard, que visitou o Brasil em 1858. Como foi representada a resistência dos escravos nessa imagem? A. Obediência aos seus senhores. B. O ato de coragem em fugir da escravidão. C. O acúmulo de riquezas dos escravos. D. A permanência do trabalho escravo. Como a gente pode analisar essa imagem, né, que a gente está vendo o que eles estão fazendo aí, não é? Então, a opção correta aí seria a letra B, que era o ato de coragem em fugir da escravidão. Oitava questão.
O Brasil passou muitos anos persistindo no trabalho realizado com mão de obra escrava, no qual eram impostos os mais terríveis castigos e condições. O período da escravidão no Brasil permeou os anos de A. 1855 a 1888, B. 1871 a 1888, C. 1850 a 1878 e D. 1850 a 1888, né? No caso aqui, analisando, nós tínhamos uma tabela lá no livro, que a opção correta seria D. 1850 a 1888. Questão 9. A resistência dos escravizados à pressão dos outros países pela abolição e os esforços do movimento abolicionista ajudaram a modificar as leis do país. Assim, pode-se afirmar que a lei responsável em garantir a libertação de todos os escravos foi A. Lei do Ventre Livre, B. Lei Áurea, C. Lei dos Sexagenários ou D. Lei do Trabalho. No caso aqui, seria a Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel. Agora vamos para a última questão, a 10. A pintura abaixo do artista Angelo Agostini, do ano de 1886, mostra a cerimônia de entrega das cartas de alforrias. A carta de alforria pode inteiramente ser entendida como? Vamos para as opções. Letra A, carta de opressão, B, carta de trabalho, C, carta da herança ou D, carta da liberdade, né? Alforria, ela quer dizer o quê? Carta da liberdade, opção D. Muito bem, encerramos por aqui nossa correção, mas não esqueçam, eu vou postar uma pesquisa para que vocês possam fazer para valer a presença de hoje, certo? Então, aguardem lá no grupo que vai ser postada lá a pesquisa, a nossa atividade de hoje. Então, beijos, até amanhã.